Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Deliane Coelho e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero trazer hoje eu venho trazendo um assunto bem interessante que aconteceu aqui em casa durante essa madrugada. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Mas antes de eu contar essa história, eu quero trazer o contexto dela, como começou. Isso começou há 2 anos atrás, quando eu decidi manifestar a glória de Deus dentro do meu lar. Quando eu decidi trazer a presença de Deus para a vida dos meus filhos, verdadeiramente, eu comecei a praticar o ato de colocar hinos proféticos durante a noite para eles dormirem. Eles dormem a noite toda escutando hinos proféticos. E também coloco o Salmo 91 para eles. Eu declaro o Salmo 91 na noite, antes deles dormirem. Antes da oração, sempre a gente lê o Salmo 91, juntamente ouvindo o som instrumental. Mas o que acontece? Antes de eu praticar esse ato, o meu filho do meio, ele não conseguia dormir. Ele parecia que algo perturbava ele. Ele se espernegava, ele falava, ele batia, toda hora ele se espantava. Era como se algo tivesse mesmo não deixando ele dormir. Então eu procurei mentores, eu tive mentores espirituais, né? Profetas, que puderam nos ajudar, nos auxiliando nesse quesito. E eu pude perceber uma grande diferença quando eu comecei a praticar isso. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e foi isso que eu fiz. Eu comecei a praticar, a colocar esse hábito nos meus filhos. Todas as noites coloco hinos proféticos e leio o Salmo 91 antes da oração. E eu fiquei impactada com o que aconteceu essa noite. Essa noite eu estava na sala com meu filho, porque ele passou mal, estava com febre e eu não se sentiu bem, teve náuseas. E eu fui para a sala, ler com ele o Isaías 53, versículo 4, que lá fala que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Comecei a falar sobre isso com ele e orei na cabeça dele. E foi a partir desse momento da oração que eu fiz na cabeça, eu impus a minha mão sobre a cabeça dele e eu senti um fogo saindo. Assim, como se estivesse saindo das minhas mãos. Mas eu comecei a declarar que não eram que sobre as minhas mãos estavam as mãos de Jesus. Ok? Eu comecei a orar. Ele começou a suar por um momento e ficamos deitados lá na sala, no sofá, e durante esse tempo eu ouvi o som profético do quarto deles, que não estava tão alto assim, estava um médium. Eu escutei na sala, que a sala fica encostada com o quarto, e nisso eu ouvi um coral com vozes angelicais saindo do quarto deles. Eu me arrepiei toda na hora. Era a coisa mais linda. Eu até pensei, meu Deus, eu mesmo falando pra mim, será que isso é coisa da minha cabeça? E eu fiquei só ouvindo. Será que era coisa mais... Eu não sei nem como cantar, como era. Não era, ele não cantava, mas ele fazia... Era uma sintonia, assim, as vozes sincronizadas. Eu perguntei pro meu filho se ele estava ouvindo, ele falou que não. E o que acontece? Isso não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceu logo quando eu comecei a praticar isso. Eu ouvia também, mas dessa vez foi diferente, foi algo assim... Parecia que realmente tinha um coral dentro do quarto. Isso me impactou muito, mexeu muito comigo, porque aí a gente percebe, né, que o cuidado de Deus com a nossa noite, o cuidado de Deus sobre nós, sobre a vida dos nossos filhos, quando a gente se posiciona como guerreiras do nosso lar, como mulheres que realmente trazem a presença do Espírito Santo para dentro do seu lar, quando nós nos deixamos
ser usadas e orientadas pelo Espírito Santo, a gente começa a obter, a gente começa a ver coisas extraordinárias acontecendo dentro do nosso ambiente, dentro do nosso lar, e os nossos filhos começam a ser transformados. E isso me emocionou muito, porque eu pude sentir a presença de Deus aqui no quarto. Eu tô até gravando esse vídeo aqui no quarto deles. E era sobre isso que eu queria falar. Foi algo sobrenatural mesmo, gente, porque se vocês ouvirem esse louvor, a gente não escuta vozes, não tem voz de coral neles. É simplesmente o instrumental mesmo, que é o som do piano e do violino. É somente isso. E eu ouvi o som do coral dos anjos do Senhor. E lá em Hebreus mesmo está escrito, lá em Hebreus 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? E esses ministros que Paulo está falando aqui são os anjos do Senhor. E quem são os herdeiros da salvação? Somos nós. O Senhor envia ministros para nos guardar e nos proteger de todo mal. E isso eu pude ver o cuidado de Deus com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos. E a minha intenção é essa, de poder te incentivar, você que é mãe, você que é avó, você que é pai, a começar a atrair a presença do Espírito Santo para dentro do seu lar. Todas as noites, crie uma atmosfera que chame, que atraia a presença do Senhor para a vida de vocês. Comecem a declarar o Salmo 91, que é o Salmo da proteção. É onde Deus envia os seus anjos para te guardar, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Comece a declarar a partir de hoje o Salmo 91 na tua casa. Comece a colocar aí fundos instrumentais. Eu te garanto que você vai ver como você e a sua casa será mudada. Você vai ver como seus filhos serão mudados. Apenas comece esse hábito de praticar e atrair a presença do Espírito de Deus para dentro da sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe esse like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, com alguém que está tendo dificuldade com o filho no momento de dormir. Compartilha com ele, porque você pode estar salvando uma vida. Se você também não gostou, pode clicar no não gostei. De qualquer forma, isso vai estar me ajudando. Eu só estou apenas fazendo aquilo que eu acho que é importante compartilhar. E é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, me segue lá no Instagram também, que lá tem alguns conteúdos bem bacanas. E se inscreve aqui no meu canal. É isso, gente. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, os seus filhos, em nome de Jesus.